E aí, galerinha, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar? Vamos estudar! Olha, nós estamos na sequência aí, né? É muito boa sobre os estudos aí sobre soluções, hein? Soluções aquosas aí. Falamos na aula passada, e se você não assistiu ainda, volta lá e assiste a aula de concentração comum, tá certo? Mas hoje nós vamos falar da concentração então molar, tá certo? Vamos falar da concentração molar. Se você não assistiu concentração comum, assiste lá. É claro que para entender concentração molar, não é necessário você aprender também a concentração comum. Dá para você pegar daqui em diante. Mas para formar, sabe, aquela aula completa, aprender todo o assunto aí de soluções aquosas, você assiste também lá o vídeo lá que tem de concentração comum. Agora não esquece não, se inscreve no canal, ativa também o sininho e deixa também aí o seu like. Então, deixa eu projetar aqui a minha tela, para que a gente possa, então, estudar esse assunto aí, que é muito importante. Bem devagarzinho, vamos aprender. Cada aula é uma etapa. Então, vamos falar da concentração molar. Muito bem. Concentração molar. Olha só, observa bem. A fórmula que rege a concentração molar é a seguinte, ó, é um Mi, parece um M, viu? Não é um M, não. É um Mi, que é igual a N de navio, N1, sobre V de volume, N de navio, aqui, tá certo? Olha, esse Mi aqui, que nós colocamos aqui, ele pode ser representado também através de um colchete. Olha, você vai ver muito esse símbolo aqui, esses colchetes aqui. Então, esses colchetes aqui em química, gente, significa concentração molar. Então, fique atento. Isso aqui significa, então, concentração molar. Tá bom? Muito bem. E o N? N. N é o número de mol. N é número de mol. Vocês estudaram também número de mol, quando vocês estudaram lá grandezas químicas. Lembra desse assunto de grandezas químicas? Não? Precisa dar uma revisada lá. Então, N é número de mol. E esse 1, professor? Nós aprendemos que esse 1 significa soluto. Então, é o número de mol do soluto. Muito bem, número de mol do soluto. E o V? V, toda vez que não tem um índice, V é volume. E você sabe, quando não tem o índice 1 nem 2, 1 é soluto, 2 é solvente. Isso é índice. É o volume, então, da solução. Que legal, que legal. É bom ver que você está aprendendo. E a unidade, professor? Vamos colocar agora, não se desespere. A unidade de concentração molar. Ó, mol por litro. Mol por litro. E número de mol? Ó, o nome já diz, né? Número de mol é o mol. E o volume da solução? Volume da solução. Gente, obrigatoriamente em litros. Observe que lá em concentração comum, dependendo da questão, né? Dependendo do que a questão tivesse pedindo, poderia ser em litros ou em ml, mas em concentração molar, obrigatoriamente o volume precisa estar em litros. Não esqueça disso. Então, isso era aqui a nossa fórmula de concentração molar. Agora, muitas vezes, a questão não dá para você o número de mol. Não dá para você o número de mol. A questão fornece para você a massa. O número de mol, gente, é massa dividido pela massa molecular. Essa é a fórmula aqui, ó, de calcular o número de mol. Massa dividido pela massa molecular. Olha, então, eu posso escrever já de uma fórmula bem legal, completa já essa fórmula aqui da seguinte forma. Concentração molar é igual a massa do soluto
dividido pela massa molecular vezes o volume. Observe, gente, olha que legal, que massa sobre massa molecular. Isso aqui é o quê? Número de mol. Então, eu sempre falo o seguinte, fique atento, retire os dados da questão para facilitar, porque não dá tempo no Enem de fazer muita coisa para fazer, não dá tempo de você ficar... Olha, então fique atento ao seguinte, quando você retirar os dados da questão, retire os dados da questão com unidade, não esqueça, com unidade. E aí, se a questão der para você número de mol, pronto, você já joga essa fórmula aqui, ó. Se a concentração lhe der para você massa e querer a concentração molar, você joga, então, essa fórmula aqui, porque você já acha direto. Não fica fazendo duas fórmulas para encontrar a resposta final. Gravou? Olha, deixa eu colocar também aqui, importante, esse M aqui que eu coloquei com um traço em cima ali para diferenciar de massa, esse aqui, ó, é a massa molar, ok? Esse é a massa molar. Lembra? Lá na tabela periódica não dá a massa do elemento? A massa molar é o conjunto ali, não é? Quando você soma as massas ali. Então, você tem a massa molar. A massa molar, a unidade é gramas por mol. Tá certo? A unidade. Então, fique atento. Se a questão der lá um número em gramas por mol, se refere à massa molar. Se der em litros, é o volume. Se der em mol, é o número de mol. Se der em mol por litro, então está se referindo à concentração molar. Tá vendo, galerinha, como é fácil? Você até já gravou a fórmula, diga aí. Já sim, já gravou a fórmula. Bora fazer uma questão, então, para deixar esse assunto aqui bem fixo? Beleza. Então, deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento de tela e vou colocar para você agora uma questão envolvendo, então, concentração molar. Olha, eu estou utilizando aqui o módulo da CPB, da editora CPB, é o módulo do Sistema Interativo de Ensino. Se você não tem o módulo, não tem problema não. Uma questão postada aí, você pode dar um print e depois fazer aí no seu tempo vago, tá certo? Mas então, vamos responder esta questão 21. Vamos responder a questão ali 21, que é a questão que envolve, então, o que eu quero calcular, que é aprender a calcular a concentração molar. Eu sei que o espaço aqui está curto, mas eu vou colocando aqui devagarzinho. Olha, para se preparar uma solução de concentração 0,2 mols por litro, olha como a gente aprendeu nesse instante, mol por litro é a concentração molar, ó, 0,2 mol por litro. Gente, coloque unidade, tá bom? Ó, não é a 20 que eu estou resolvendo, não, viu? Cuidado. Usando-se 15 gramas de iodeto de sódio. Olha, a massa do soluto, 15 gramas de iodeto de sódio. Qual deverá ser o volume dessa solução? Quem é V dessa solução? Observe que ele lhe deu já a massa molar. Que beleza! Ele deu a massa molar do Na aí já, ó, que foi 150 gramas por mol. Caso ele não tivesse lhe dado, gente, essa massa, não tem problema não. Você ia lá na tabela periódica, ia calcular a massa do Na é 23 e a massa do iodo 127. Aí você somava e encontrava 150, tá bom? Utilizando a tabela periódica. Mas aqui, como a questão já deu para você, é só você jogar a fórmula. Professor, mas nesse instante o senhor mostrou lá duas fórmulas. Mas eu falei para você, fique ligado aí nos dados da questão. Observe aqui que ele está dando M1, ele está dando massa. Pronto. Então, você já sabe qual é a fórmula que você vai utilizar. Você já sabe qual é a fórmula que você vai utilizar. Olha lá, ó. Mi, que é a concentração molar, poderia ser um colchete também. Lembra lá? É M1 dividido pela massa molecular vezes o volume. Vamos substituir, então? Vamos substituir. Quem é o Mi? Ele deu para você lá, ó, 0,2. É a concentração molar, que é igual. Quem é a massa do soluto? Ele deu ali para você, ó, 15. Que legal! Sobre, olha, M aqui, a massa molecular. Ele deu a massa molecular também na questão, 150. Vezes quem? O volume.
Eita, professor, e agora? Como é que resolve isso aí? Ah, você já sabe. Regra de 3. As pessoas chamam por aí de cruz credo. Não tem problema, não. Você chama do que você quiser. Você só tem que mesmo acertar. Então vamos lá. 0,2 vezes 150 vai dar 30V. Ó o V aqui, tá vendo? 30 vezes V. Beleza, que é igual. 15 vezes 1, 15. Então, V é igual a 15 dividido por 30. V é igual a quanto? É claro que vai ser a metade. 15 dividido por 30 vai dar quanto? 0,5. 0,5 o quê? Litros. Ô, professor, por que litros? Ah, eu falei anteriormente para você que obrigatoriamente nesta fórmula de concentração molar, o volume precisa estar em litros. Observe, gente, que essa fórmula é show, porque eu posso calcular aqui a concentração molar, posso calcular a massa do soluto, posso calcular também aqui a massa molar, ou posso calcular o volume, como foi o caso dessa questão. Olha, é você na hora de substituir, colocando cada um no seu respectivo lugar, e você não erra. Aprendeu? Muito simples, não é? Tem a questão 22 aqui também que você pode resolver. Então, bons estudos aí, olha, pega o seu módulo. Não tem módulo? Não tem problema não. A questão está aí na tela. Faz aí, então, a questão 22, porque você é do mesmo assunto e você vai utilizar, então, a mesma fórmula. Ok, galerinha? Valeu, bons estudos aí a todos. Sucesso!